Eu não sei, acho que eu não consigo conectar agora não. Depois a gente vê isso. Para a gente acompanhar a palavra de Deus. Então no livro de Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim, ó: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas coisas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Que palavra maravilhosa. Tudo hoje envolve o pensamento. Eu estava vendo umas pessoas comentando que qual a coisa mais rápida deste mundo? O que é mais rápido hoje aqui? A mente? A senhora já matou a charada antes da hora. Segundo, porque tudo que a gente consegue medir hoje, o que diz que é o mais rápido é a luz, né? Nada viaja na velocidade da luz. Porém, eu estava pensando como as senhoras, mas o que é mais rápido é o pensamento. Só que não nessa limitação, sabe? Porque de fato, os cientistas também já mediram a velocidade de um pensamento. E não se compara à velocidade da luz, que é muito mais rápido. Porém, quando você começa agora a perceber que com o pensamento nós conseguimos nos conectar com os céus. Com o pensamento você pode estar agora, depende se você já foi numa, vamos dar um exemplo aqui, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, você esteve na casa de alguém, você se conecta instantaneamente com aquele ambiente. Sim? A Bíblia diz que Deus habita em uma luz inacessível. Imagine só, se a luz é algo, mais veloz que existe, e o texto está dizendo que ele habita em uma luz inacessível. Quando nós começamos a estudar um pouco, eu sou muito fascinado por essas coisas, e quando você vai olhar o nosso Sol, nós olhamos como ele é gigante, como você vai ver nas dimensões, ele é pequeno. Eu estava observando a nossa galáxia, para você, percorrer ela de ponta a ponta, acho que não sei quantas milhões de gerações vão existir, e você não vai chegar lá. E a nossa galáxia é isso aqui, diante de tantas outras galáxias, isso viajando na velocidade da luz. Mas com o nosso pensamento, nós conseguimos nos conectar com Deus instantaneamente. Pela aí você começa a perceber como o nosso Deus, ele é grande. Quando a Bíblia fala que Deus é grande e é poderoso, porque de fato ele é poderoso. O cientista fala que o mundo existiu através de uma explosão chamada Big Bang. É uma teoria. Porém, alguém deu início a esse Big Bang, já que eles entendem assim. Alguém iniciou, porque todos eles concordam com isso, que houve o Big Bang, mas algo iniciou essa explosão. Então todos eles acabam no mesmo lugar. Existe algo, os cientistas não querem se dobrar, alguns já se dobram, outros, sabe? Existe algo maior que deu início a todas essas coisas. Aí a gente começa a compreender, é interessante, tem gente que acha que existe seres vivos em outros planetas. Eu concordo, porque nós temos a Bíblia falando que existem anjos, que é extraterrestre.
extraterra, não está aqui, está em outro lugar. Então, a Bíblia diz que existem anjos, anjos de fogo, anjos poderosos, e ela cita alguns anjos, Gabriel, Rafael. Então existe o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo. E o texto está dizendo aqui: portanto, vocês que foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Que coisas são essas? Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não desceu ao nosso coração, é o que tem reservado para mim e para você lá no céu. Não sei se vocês já viram alguns artistas, eles descrevem os céus, porque baseado em alguns textos bíblicos, que diz que o céu tem ruas de ouro, que tem muros de cristal, que tem um rio que corre perto do trono de Deus. Então você olha assim algumas imagens que aqueles homens criam, que coisa maravilhosa. Mas a Bíblia diz que o que tem lá não desceu nem ao nosso coração. O que tem reservado para mim e para você, Jesus diz assim: o reino do meu Pai é um reino de amor. Lá não haverá mais morte. Eu não sei se você já perdeu algum ente querido. Minha irmã, é difícil. Nós não nos conformamos com a morte, porque nós não fomos feitos para morrer. Aí o texto está dizendo que lá nos céus não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor. E às vezes eu sou muito questionador. Mas será que lá no céu vai ser chato? Eu não sei se você já... Porque às vezes nós temos assim tanto amor por Deus, temos até medo de falarmos algumas coisas. E rapaz, você está falando isso, né? Mas Deus não se importa com isso não, isso é bobagem. Ele sabe como nós somos. E por isso que Jesus começa a descrever algumas coisas. Aí eu fico, será que vai ser chato? Porque se você for imaginar, a Bíblia diz que os anjos estão no céu 24 horas dizendo que Jesus é santo, 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 santo. Não para, de dia e noite. Eu fico me perguntando, Deus não cansa não? E um dia eu estava ouvindo um mensageiro pregando, e ele fez esse questionamento. Aí eu vim entender, porque a Bíblia fala que existem vários corpos, vários tipos de seres criados por Deus. Mas se você for pensar na ótica de um anjo, imagine um anjo lá no céu pensando sobre mim e você. Ele ia perguntar, por que ele anda triste? Por que ele sente sono? Por que ele tem vontade de comer? Por que eles vão ao banheiro? Por que eles choram? E quando choram sai água dos olhos? São seres diferentes, naturezas diferentes, foram criados assim. Quando eles declaram que Ele é santo, é porque eles necessitam declarar que Ele é santo. Aí Deus diz para mim e para você que toda a terra está cheia da glória de Deus, e que eu e você também precisamos declarar que Ele é santo, porque isso é combustível. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, Deus se aproxima de mim e de você. Então por isso que o texto está dizendo, pense nas coisas do alto. Se você for fazer uma viagem, sei lá, um cruzeiro, alguma coisa, aí então a pessoa que vai lhe vender esse cruzeiro, ele vai dizer tudo que você tem direito, o que você vai conhecer nessa viagem. O navio vai ancorar em tal cidade, vai ancorar em tal país, você vai descer. Então ele ganha pelo que os benefícios que você vai ter. Aí você adquire a passagem para viver tudo aquilo. Então os céus também é a mesma coisa. Nós precisamos pensar lá no céu o que nos aguarda. E a Bíblia já diz, se nós vivêssemos aqui na terra sem morte, sem doença, sem ladrão para nos roubar, seria bom? No céu será a mesma coisa, melhor ainda. Vamos conhecer uns aos outros. Vamos ser felizes. Vamos voar nas asas dos ventos.
Já pensou nisso? A Bíblia diz que vai chegar um momento que Jesus vai vir em glória comigo e com você, montado em um cavalo. Então lá vai ter cavalo para você andar. São tantas coisas. Agora imagine coisas que você nem desceu o seu coração ainda, coisas que você não viu. Eu fui nessa semana, na outra semana eu tive um sonho tremendo. A Bíblia diz que quando Jesus estiver perto de vir, que os jovens terão sonhos, os velhos também. E desde pequeno que eu sonho com a volta de Cristo. Você já sonhou alguma vez com a volta de Cristo? Já? Não é bom demais? Só não é bom quando a gente fica, né? Que tem alguns sonhos que a gente sonha e fica, meu Deus, é terrível. E já há muito tempo eu não sonhava. Semana passada eu estava lá, porque a hora eu comecei a olhar para os céus e comecei a ver seres estranhos. Todo tipo de anjo que eu nunca vi, nem, sabe? Se eu fosse um artista, um desenhista, se eu pudesse desenhar aqueles seres que eu vi, meu Deus, seria cada coisa mais linda. Tinha anjos de todo tipo, todo formato. E aí esses anjos, alguns desses desciam e ficavam ao redor do mar. E ficava fazendo tipo uma corrente. E aquilo ia começando a ficar tenso, estranho. Daqui a pouco percebíamos que eles estavam segurando, porque haveria um grande tsunami. Depois eu vi que tem um tsunami aí, né? Depois estava vendo essa semana. Eu tive esse sonho, que aí os anjos do Senhor estavam segurando as ondas do mar. Tem fora aí no país. Eu vi algo do tipo. No Brasil, só o Brasil não seria atingido, se eu não me engano. Não seria. Mas tem uns países aí, se eu não me engano, na Rússia, algo, né? Agora que lembrei disso agora. Então, esses anjos estavam contendo as águas, e as pessoas não estavam percebendo, e o mar ia recuando. Eles estavam contendo as águas até que as pessoas fossem para um local seguro. E quando eu percebi aquilo, eu saí correndo para ver as pessoas já estavam buscando os lugares seguros. Então tem isso aí, Deus está guardando, mas a terra está gritando, a qualquer momento Jesus volta. E eu sinto muito em dizer que a Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar, porque poucos querem vir na casa do Senhor. Talvez se eu estivesse aqui enganando as pessoas, enchendo as pessoas de ilusões, porque você vai receber isso, vai receber aquilo, amanhã será tudo diferente. Talvez estivesse lotada. Mas não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. É difícil para você, é difícil para seu vizinho também. O sol nasce para todos, mas porém se você tem um Deus, você tem esperança. Se você tem a Jesus, você não se desespera. E mesmo que se desespere, é por pouco tempo. Logo te traz paz, porque você sabe que Deus vai resolver a situação. Nós sabemos a quem recorrer. Essa é a diferença. E Deus não vai deixar nada que venha sobre sua vida além do que você suporte. Mas o texto continua dizendo: pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. Tem muita gente pensando nas coisas aqui da terra. Tudo isso aqui vai se acabar. Eu não sei o dia nem a hora, mas vai. Tem muitas pessoas, você sabia que hoje está vendo algo muito terrível sobre o mundo? Através do pensamento, que eu disse que é algo muito mais rápido, que eu entendo que é algo mais rápido que existe. Através do pensamento estão mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de acreditar, a nossa forma de crer. Através de quê? De programação. Estava observando hoje na Netflix, por exemplo, você não encontra uma programação que eles não têm de aplicar algo que eles querem que você mude o comportamental. Não consegue. Você tem lá promiscuidade, muitos filmes satanistas.
Você está assistindo um simples desenho, daqui a pouco tem uma invocação. Eles estão usando agora tipo Satanás venha, demônios da profundeza entre. Aí antigamente nós ouvíamos isso, ficava logo com medo, né? Meu Deus, não com esse negócio não. Mas de tanto você ouvir, você começa a achar que isso é normal. Eu lembro que eu assistia na época da Rede Globo, lá no início, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira. Se você for pegar Sabrina, Aprendiz de Feiticeira na Netflix, você vai ver que bagaceira está lá. Você invocando espíritos malignos para dentro da sua casa, para dentro da sua vida. É terrível. Só que nós não percebemos. A gente vai num desenho animado hoje, nada contra, mas incentivando a homossexualidade, incentivando várias coisas que são decisões que a pessoa toma depois de adulto. Né? Cada um faz o que quer da sua vida, mas você vai ver que isso falando para crianças, para Simpsons, terrível. Então a gente começa a perceber essas coisas, meu Deus. Aí a gente começa agora, os filhos começam a ter raiva dos seus pais. Os pais agora não conseguem mais entender os seus filhos. E você não sabe por que eu estou com raiva do meu pai, por que eu estou com raiva do meu filho. É porque durante o dia inteiro você está sendo alimentado por essas coisas que nós não percebemos. É assim. Estamos sendo bombardeados. Aí você fala, não, eu não assisto o Globo, eu assisto o Record. Pode ter certeza que na programação também vai ter algo. Então como é que nós vamos nos livrar de sair trancar o mundo? Tá. Mas precisamos ter autocontroles. Temos que dar tempo para todas as coisas, temos que dar limite para todas as coisas. Nós temos que compreender que isso aqui é uma ferramenta tanto para o bem quanto para o mal. Se nós usarmos ela para o bem, teremos benefícios benéficos. Se usarmos para o mal, teremos benefícios maléficos. Então o controle está nas nossas mãos, precisamos decidir. E a Bíblia diz que a melhor forma é se pensarmos nas coisas do alto. Colocar o pensamento. Coisa ruim é você acordar e já ligar a televisão ouvindo miséria, tudo tipo morte, você vai ficar o dia mal. Mas se nós acordarmos com a mente positiva, orarmos, apresentarmos nossa vida ao Senhor, lermos um versículo bíblico, botar um louvor, uma música que nos alegra, mudança chama metanoia, mudar o pensamento. Precisamos mudar o nosso pensamento, principalmente nós que cremos. Hoje as pessoas estão desfazendo. Eu sei que existem lugares aí que só o sangue de Jesus, que nem toda a igreja que está informada hoje eles estão falando de Jesus, mas eles não vivem. Eu sei disso, mas precisa que eu e você, a Bíblia diz, examinais, pois, as Escrituras. O povo sofre por falta de conhecimento. Analise, olha, observe. Mas ainda o melhor lugar ainda é a igreja. O melhor lugar para você ir é a igreja. Nós precisamos estar nos cultos, precisamos ouvir essa palavra, precisamos ouvir o louvor, precisamos fazer relacionamento. Hoje as pessoas não têm mais relacionamento. Você não tem um amigo firme com você, você não tem alguém para você conversar. As pessoas vivem presas nos seus pensamentos, nas suas casas, nos seus quartos, dentro do seu mundo. Aí quando falta algo nesse mundo dela, ela vem no mundo externo, pega o que precisa e retorna. Por isso muitas pessoas doentes, com depressão. Você sabia que a depressão chega num estado que já chega a ser algo demoníaco? Nós sabemos que a depressão não começa simplesmente, sabe? Ela começa devagar. A ansiedade, ela causa a depressão. Aí vai ficar no estado, daqui a pouco o diabo aproveita, os espíritos malignos, que você está fraco, você não está bem, aí se aposta. Nós temos um texto bíblico que deixa bem claro que tinha uma mulher que ela foi até Jesus porque a sua filha estava possessa por um espírito maligno. E aí aquela velha passagem que Jesus fala para ela, olha, não é lícito tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não sei se você já ouviu esse texto. Aí ela diz assim, não, mas até os cachorrinhos comem do que cai da mesa do seu Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher ela não era judia, ela era uma mulher estrangeira. Jesus olha para ela e diz assim, cara, que fé. Aí Jesus fala para ela, pode ir que sua filha já está curada. E quando ela retorna em sua casa, sabe qual foi o sinal que ela percebe que a filha dela estava liberta? Ela encontra a filha sentada na cama.
Então dá a entender que essa jovem, ela vivia reclusa, trancada dentro do seu quarto, sem se levantar, sem se mover. A partir do momento que Jesus repreende aquele espírito maligno, a mãe encontra ela sorrindo e sentada na cama. Então nós precisamos entender por que essas coisas vêm sobre a nossa vida. É porque o nosso pensamento não está nas coisas do alto. Pense em Jesus quando acordar, como dizia nosso irmão Lázaro. Pense em Jesus quando acordar, pense a Ele quando for dormir. Pense, né? Pense em Jesus o tempo todo, pense nele toda hora, pensa em Jesus. Pega um versículo bíblico, grava ele, fica repetindo. Fica pensamentos positivos. Eu vou vencer, eu vou conquistar. Os jovens mesmo, tem aqui a minha filha que está estudando, tem um jovem aí. Como é difícil para vocês, tantas possibilidades, tantas coisas para fazer, às vezes não sabe nem o que quer, o que vai fazer. Se entrega ao Senhor, deixa que Ele vai resolver, porque lá no livro de Salmos está dizendo que os teus dias foram escritos por Deus, ainda quando você era uma substância uniforme, sem forma. Então eu disse a minha filha, ela quer se formar em medicina. Eu falei, minha filha, Deus vai te formar. Eu digo também a você, jovem, o seu futuro está na mão de Deus e será um futuro de excelência. Confia no Senhor. Não sabe o que quer? Pergunta a Ele, Deus, o que é que eu preciso fazer? O que é que eu quero para a minha vida? Eu lembro que eu sabia fazer tanta coisa e no final não sabia fazer nada. Se alguém me perguntasse o que é que você quer fazer, um curso, sei lá, uma faculdade, eu não sabia o que escolher. Porque é difícil escolher. Até que eu decidi ser técnico em eletrônica. Então se alguém me perguntar hoje, se eu fosse fazer uma faculdade, eu faria nessa área. Por isso que eu entendo ao jovem, é difícil escolher algo. Mas quando nós colocamos Cristo na frente, nós pensamos nas coisas do alto, Deus nos dá a orientação do que fazer. Então, vós filhos, o texto segue dizendo aqui, versículo 4, quando Cristo, que é a verdade, a vida, Cristo é a vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados junto com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena. O que é a natureza terrena? Está no versículo 5 aí. É preciso fazer morrer essas coisas dentro de mim e você. O que? A imoralidade sexual. É necessário. Outra coisa, a impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a mesma coisa que idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, olha só, por que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência? Será que nós estamos vendo isso aqui hoje, imoralidade sexual? As músicas hoje, meu Deus, parece que estamos assistindo. Antigamente os jovens eram doidos para ir nas locadoras para alugar aqueles filmes. Chegava na internet que alguém via um bando e misericórdia, e ficava tudo tripulado. Hoje não. Qualquer lugar que passa a ver. As músicas estão aí, ninguém faz nada. Então a imoralidade sexual, eu estava vendo uma festa no final de linha aqui essa semana, jovens. Num domingo a gente estava aqui no culto, entrou 2 jovens ali na hora do louvor, desesperado, eu abri a porta, eles entraram, ore por mim, pastor. Está na live do domingo passado. Aí o que aconteceu? Eu parei o culto, peguei o óleo para orar por eles. Tivemos um livramento agora de morte. Orei por eles. E aí, a gente só quer oração. Saíram e foram embora, amém, abençoe eles. Eu estava na loja, tem uma assistência técnica aqui no final de linha de Lauro. Estou lá, chegou um cliente meu falando que teve tiroteio aí, que as polícias correram atrás. Aí eu vim entender. Passou na TV? Aí eu não vi. Eu falei, será que esses jovens tomou uma carreira, algo aconteceu? Ele falou, tiveram um livramento. Os jovens tivessem 15 anos mais ou menos, outros 16. Meu Deus, está vendo?
terrível, nossos jovens estão sendo ceifados, o futuro da nação. Deus não quer isso. Deus não quer, mas é por conta dessas coisas: imoralidade sexual, impureza. Para você achar hoje alguém impuro está difícil. Por quê? Porque das informações. É muita informação jogada na nossa mente, por isso precisamos pensar nas coisas que vêm do alto. Paixões, maus desejos. Então precisamos ter desejo, mas maus desejos não, né? Avareza, que é o mesmo que idolatria. Essas coisas atraem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas. Andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandone igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagens obscenas, linguagens obscenas, pessoas que têm a boca porca, tudo está xingando, tudo está falando coisas, trazendo maldição para a sua vida. Obscenas no falar. Não mintam uns para os outros, uma vez que vocês se inspiraram na velha natureza, se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiam de nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que criou. Você é a imagem de Deus. Quem te criou? Deus que te criou. Então precisamos ser a imagem dele. Vocês não vão ver, nós não iremos ver essas coisas da boca de Deus. Nós não vimos Jesus quando andou aqui na terra. Porque foi necessário Jesus vir aqui? Para que nós pudéssemos ver como um pai anda, como é que o pai é. Jesus falava assim: o Pai é amor, o que eu faço aqui, eu vim fazer a vontade do meu Pai, eu vim mostrar para as pessoas quem é o meu Pai. Porque se você for lá no Velho Testamento, toda vez que alguém errava, ele era punido. Era olho por olho, dente por dente. Então muitas pessoas obedeciam a Deus por medo, porque se não fizesse, era castigado pelos próprios pecados. Então muitos tinham medo de Deus. Jesus vem dizendo: não, meu Pai é amor, do que se queixa o homem dos próprios pecados. Então Jesus, ele veio mostrar como eu e você deve se comportar. Jesus não andava xingando, Jesus não andava com pornografia, Jesus amava as pessoas, Jesus ajudava, Jesus era alegre. Sabia que Jesus era alegre? Jesus gostava de ir em festa, Jesus não era iracundo. Jesus amava as crianças, Jesus amava os jovens, Jesus amava todas as pessoas. Jesus não podia ver, né? Se for olhar na Bíblia, tinha prostituta que Jesus só abraçou ela, tinha publicanos, que publicano naquela época era uma pessoa que era tipo um traidor da pátria. Mateus era um publicano, Zaqueu era um publicano, todos aqueles que vinham a Jesus abraçava, e aí agora essas pessoas mudavam de vida. Porque vir para Cristo é mudança de comportamento, não é morrer. Antigamente a gente achava que ir na igreja, ser crente, era acabou minha vida. Não, quando você vem para a igreja, que você aceita Jesus, agora começa a sua vida, é momento de alegria, de festa. Porque precisamos separar as coisas, o que é viver para Cristo, o que é religiosidade. Muitas coisas era religiosidade, mas nós somos livres para viver, somos livres, somos alegres. Cristo nos libertou de toda a condenação. Então por isso precisamos viver em Cristo. Então precisamos abandonar essas coisas, precisamos abandonar a mentira, porque o pai da mentira, ele é o diabo. Versículo 10: se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daqueles que o criou. Versículo 11: aqui não pode haver mais grego, judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Ele está dizendo aqui que todas as pessoas podem ser alcançadas pelo Senhor, e todas essas pessoas podem ter as suas vidas mudadas, mas vir para Cristo é comportamental, mudança de atitude. Venha como está, Deus recebe como estiver, mas mude. E quem é que vai mudar? Eu? Não, é o Espírito Santo. Tem pessoas que só andavam sem camisa, e Deus vai dizer:
para essa pessoa, anda com camisa. Tem gente que gostava, sei lá, de alguma coisa, e aí Deus vai falar para ele, não use mais. Mas cada pessoa Deus vai tratar de maneira diferente. Versículo 12. Portanto, como vocês, eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se da profundeza compaixão e de bondade, de humildade, mansidão, paciência, suportem-se uns aos outros e perdoem mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também aos outros. O perdão, ele é libertador, né? Estamos todo o tempo vivendo, né, precisamos viver a unidade do corpo, precisamos nos amar, precisamos ter uma nova novidade de vida. Versículo 14, acima de tudo isso, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição de Deus. Ó, o amor é o vínculo da perfeição de Deus. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. Jesus nos dá a paz, não a paz que o mundo dá. A paz de Cristo é diferente. Você tem paz em meio a momentos de guerra. Você tem paz em meio a momentos de tribulação. Conseguimos ter paz. Versículo 16, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam, aconselhem-se mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. Gratidão é outra coisa boa. Precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus tem feito para nossas vidas. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Versículo 18. Aqui agora vem algo interessante. Se quisermos alcançar algumas bênçãos de Deus, se quisermos ter a mente, olha quanta coisa nós temos que pensar, porque todas essas coisas aqui são as coisas do alto. Aí o texto vai dizer aqui, esposa, viu minha esposa? Olha aí que está vindo para você. Esposas, a senhora também, é a nossa irmã Rita aí. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seus próprios maridos, como convém no Senhor. Para aquelas que têm esposo, né? Sujeitem a seus próprios maridos, como convém no Senhor. Porque tem homem que acha que isso aí é porque agora a mulher virou escrava dele, né? É como convém no Senhor, é em amor. Ninguém é escravo de ninguém. A mulher não é escrava, a minha esposa não é minha escrava, ela é minha ajudadora. Então, se eu for um bom esposo, ela vai fazer comigo em amor. Ela vai decidir fazer. Porque a maior missão é a do homem, eu acho. Vós homens, amem vossas esposas como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então aqui não é uma condição, não tem uma condição para mim, você jovem, quando casar. Não existe uma condição para o homem, a condição é: ame como Cristo amou a igreja e por ela se entregou, como Cristo amou. Então a gente chateia a Deus, a gente mente, a gente deixa Ele triste, e mesmo assim Deus continua nos amando. Então a esposa, os homens têm que se segurar, porque ainda tem que entregar a vida por ela. E ela não, ela só precisa ser submissa em amor. Ela decide amar, decide fazer, decide ajudar. Olha como Deus balança as coisas, né? Aí ele fala aqui: maridos, que cada um de vocês ame sua esposa e não a trate com amargura. Aí às vezes o homem quer que a esposa trate ele bem, mas ele é bruto, ignorante, é um pedaço de cavalo, é violento, e quer. Não vai rolar, porque você não é dono dela. Ela é sua parceira, é sua companheira. E você precisa pensar nas coisas do alto. E o pai que te criou está dizendo que você precisa honrar a sua esposa.
Vamos lá, agora para você aí. O nome dele é José Eduardo, para Raquel, minha filha aí também. Vamos ver aqui para vocês aí. Tem para todo mundo. Filhos, em tudo obedeçam aos seus pais. Eita! Pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Olha só. Filhos, obedeçam aos seus pais, que isso é agradável diante do Senhor. Ele não está dizendo aqui, não, olha filho, se seu pai não for chato, obedeça. Se seu pai não, todo pai e mãe boa é chata. Você sabia? Porque é chato porque quem não nos ama não perde tempo conosco. Se você é um amigo que incomoda, que é chato, a pessoa não quer ficar perto de você, ele abandona logo, porque não quer lidar. Mas o pai não, o pai e a mãe corrige, filho, faça assim, faça assim. Pô, minha mãe é chata, meu pai é chato, mas o pai está ali, perto, é amor, é correção. Então, obedeça, porque isso é bom. E tem um texto que diz assim, olha, que é um primeiro mandamento com promessa. Obedecer ao pai, para que tudo te vá bem, seus dias se prolonguem na terra. Quer viver muito? Honre o pai e a mãe. Mas como é honrar, pastor? Tem hora que tem que ficar calado. Tem hora que tem que ouvir e obedecer. Aí as bênçãos de Deus vêm sobre sua vida. Se o pai não tem esse entendimento, Deus vai pegar ele, não se preocupe não. Mas faça a sua parte. Aí agora vim para os pais também, porque Deus não tem esse negócio, só fala para um, para outro não. Deus fala aqui, 21, pais, não irritem seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. É não, Kel? Não irritem seus filhos. Essa palavra irritar é aqui, para não ficar desanimada. É aquele pai que não incentiva. Só cobra, não incentiva em nada, não dá um suporte, não direciona. Acontece o que? O filho desanima. Então note que quantas coisas nós temos que pensar para que as coisas funcionem. Cada um fazendo a sua parte. Mas hoje a gente quer que as coisas funcionem se distanciando da Bíblia, se distanciando de Deus, se distanciando das coisas. Como é que vamos conseguir? Porque tem vezes, irmãos, que nós precisamos voltar nesse texto para nos lembrar. Talvez eu estou aqui causando ira na minha filha e não estou percebendo o tempo todo. Aí eu vou ler esse texto e eu me lembrei, meu Deus, eu estou irando minha filha, está desanimando. Aí eu volto. Isso não quer dizer que você, como filho, não vai desobedecer aos seus pais. Já chegou o momento em que você vai para aí, pá, eu estou desobedecendo, eu preciso obedecer, aí você retorna, é assim que funciona. Por isso a importância de virmos à igreja, de virmos aos cultos, de ler a Bíblia, de ouvir, colocar a mente naquilo que nos dá esperança, porque se as coisas forem como Deus determinou, eu vou partir antes da minha filha. Então ela tem muitos tempos ainda para fazer, para executar, tem muitos anos ainda pela frente. Só que às vezes nós queremos pular etapas. Eu lembro quando eu era criança, era doido para ficar jovem. Quando eu era jovem, era doido para ficar adulto. Agora que eu sou adulto, doido para voltar a ser criança. Essa semana estava lá uma dificuldade. Aí a minha esposa lá falando algumas coisas. Eu vou ligar para meu pai, vou conversar com ele. Eu falei, rapaz, eu vou ligar para o meu também, para ver se ele me aceita de volta. Como era bom viver na casa do meu pai. Não tinha preocupação com nada. Hoje os jovens têm internet, tem comida, tem bebida, tem roupa. E tarde tá ruim. Tem celular, tem internet, tem tudo. Hoje você vai fazer uma mensagem para alguém. GPT. Mensagem no celular. Tudo hoje é GPT, né, Kel? GPT. Hoje a gente não pensa mais nada. Eu estava falando com meu filho, eu tenho um outro filho, não está aqui no momento. E eu falando com ele, filho, olha só, seu pai já velho, já
Desenvolvi um software ali, já estou vendendo esse software. Volta e meia tem alguém, eu quero 30. Nesses 30 já vendi uns 150 reais, mais ou menos. Eu falo, cara, sai desses jogos. Olha aí, teu pai desenvolveu um aplicativo aqui, estou vendendo. Faz isso gerar dinheiro. Mas não, o tempo todo no jogo. Eu te falo um monte de bestagem, não quero a gente perdendo tempo. Perde tempo não, filhão. Não seja o cara que joga não, seja o cara que criou o jogo. Hoje tá muito fácil. Hoje você vai estudar estude programação, já que gosta, estude programação, ActionScript, estude JavaScript, estude HTML, CSS, C Sharp. Programação é o futuro. Porque hoje você chega no próprio chat GPT, quero criar um aplicativo, aí você pensa na lógica de programação, que é algo mais difícil de você entender, a lógica de programação, você pede lá, me ensine lógica de programação, você vai lá, eu quero fazer algo assim, ele vai te orientar a fazer, sua mente vai abrir. Aprenda uma língua, de preferência a língua inglesa, que está no mundial. Vamos fazer dinheiro, para de estar perdendo tempo. Pense nas coisas do alto. Essa é a oportunidade. Essa é a geração que deveria ser a mais top, mas é a geração que menos está fazendo, que menos está executando. Na minha época eu programava, sabe como é que eu tinha que descobrir as coisas? Batendo cabeça, para eu fazer um site, meu Deus do céu, eu levei meses e mais meses, porque escrevi o código, estava errado, faltava uma vírgula, faltava isso, eu tinha que entender a linguagem de programação. Hoje, o GPT te dá isso tudo em segundos. Não é assim não? Esses caras que você está jogando, eles estão ganhando dinheiro em cima de você. E são os coroas lá de trás, ó. Começaram como eu. Perca a oportunidade. Aproveita. Esse é o tempo de aprendizado. Eu não gosto de games. Eu gosto de desenvolver ferramentas. Desenvolva ferramentas. Eu gosto de, sei lá, quero um mecânico. Tem curso de mecânica. Faça algo. Faça tudo. Pegue bastante informação. Isso será útil para seu futuro. Porque quando a oportunidade chegar, você está pronto. Quando a oportunidade chega, você não está pronto, não adianta. Perdemos tempo. Então eu disse a meu filho, para com isso, cara. Aproveita. Eu enrolo transformador, essas coisas. Eu desenvolvi um software, coloquei lá no YouTube, fiz uma propagandazinha. Os colegas de trabalho estão aí, eu gostei aí. Bota aí 30 reais aí que eu mando pra você. Antes eu dava de fazer de graça. Então tem possibilidade de você hoje avançar. Mas é preciso dessas coisas. Obedeça a pai, obedeça a mãe. Seus pais querem o melhor para você. Tem muitas famílias desestruturadas que não tem pai, não tem mais mãe. Mas nós temos aí. Aí vem falando 22, já vamos encerrar. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. Esses servos aqui são empregados. Tem pessoas que arrumam um emprego, não quer obedecer ao patrão, sabe? Porque hoje o Brasil está muito chato. Está colocando uma política aí de divisão, que isso não é bom. É o homem contra a mulher contra o homem, empregado contra o patrão contra o empregado, o branco contra o preto, preto contra o branco, o homossexual contra o hétero contra o não sei que ia mais, um bocado de agora de nome que tem aí que nem sabe. Todo mundo, um contra o outro, nós somos todos iguais. Aí é estado contra estado. Imagine, é assim. A Bahia é o câncer do Brasil. Aí o Bahia fala, São Paulo é o câncer do Brasil. Fica essa briga interna. Eu sou de Lula, o outro eu sou de Bolsonaro e ninguém é de Jesus. Não é? Ninguém é de Jesus. Eu quero ser feliz. Olha para te dar uma ideia. Isso aqui serve para jovens. Tem uma pessoa, não vou dizer o nome dele aqui, que ele pode estar assistindo a live. Ligou, olha, eu me acertei agora, arrumei uma pessoa crente, eu vou, retomar minha vida, toda feliz, estou indo para a igreja. Eu falei, glória a Deus. Passa-se uns 3 dias, eu fiquei sabendo que ele estava dormindo na casa dessa mulher. Estava já morando lá. Oxi, não é crente? Mas ela disse, meu filho,
quis dizer nada, mas assim que funciona. Passou um período, já acabou o relacionamento, tá? A mulher acabou se revelando ser uma narcisista. Ele entrou numa fria doida aí tá murcho, entendeu? Não sei o que, eu tento fazer o certo, você fez o certo? Porque uma pessoa cristã que segue o ensinamento bíblico, jamais ela vai se relacionar com alguém, tá namorando que foi logo pra cama. Não é assim que funciona. E fazer isso é o mundo. Então pela aí já dá para perceber que a pessoa que ele se juntou não era, ou estava começando, ou estava sem entender. Então precisava que eles se conhecerem antes, começarem a ver os prós, os contras, se combinam, não, ok, logo quer que dê certo. Não funciona assim. Filho só vai dar certo se obedecer pai e mãe. Por isso que o cemitério de Portão está cheio de jovens que não honram os pais. É por isso que tem muitos pais perdendo seus filhos, porque anda irritando seus filhos, porque não dá apoio, não dá incentivo, não faz seu papel. Por isso que tem muitas mães perdendo seus filhos, porque elas não querem mais dedicar a sua vida a criar os seus filhos. Como é importante o papel de uma mulher em casa, de uma mãe. Então as mães estão fazendo o que hoje? Porque agora está o feminismo, tem que sair para trabalhar, e aí não quero ser sustentada por homem. Se seu marido não lhe humilha e consiste que você fique em casa, cuide dos seus filhos, fique. Não deixe essa responsabilidade para outras pessoas, porque é importante. Quantos filhos aí órfãos de pai, de mãe, presentes? Tem que entender que essa geração é uma geração que é muito frágil emocionalmente. Na nossa época não, antes de usava livro, eu cansei de forrar os livros da minha escola, que era emprestado do outro ano do outro aluno, forrava com aquela embalagem do feijão, com o supermercado. O feijão era melhor, que era mais grosso, então rasgava mais, não era tão fácil de rasgar. Acho que com folha de mercado, a gente forrava o livro. Era festa forrar o livro. Se tivesse um amigo, você sabe que tu ia mandar um zap para ele, né? Ou tu via na escola, ou na escola. Não dava para ir lá. Telefone? Os pais tinham um telefone e era trancado, porque se deixasse a chave, a gente, no final do mês ele matava a gente, que a gente gastava. A conta vinha altíssima. Não era fácil não, era difícil, mas era bom. Era? Coisa boa. Muita coisa. É uma ferramenta, né, irmão? Uma ferramenta. Antigamente nós ganhávamos algo que tínhamos curiosidade de saber como é que aquilo funciona, desmontar, né? Sair de casa, ver amigos. Sabe que hoje é difícil sair, né? Mas tem como o nosso que mora no condomínio, fizer essas amizades, ver com quem é que você anda. Preciso se comunicar, preciso falar. Nós somos feitos para comunicarmos um com o outro, não fomos feitos para viver isolado. Isso traz doença, traz enfermidade para nossas vidas. Então, obedeçam aos seus senhores, vamos encerrar já, em tudo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo ao Senhor. Então aqui está falando sobre empregados que só entram no trabalho querendo criar problema, só trabalha se o patrão estiver perto. Seja honesto. Seja honesto. Sabe? Não quer trabalhar para os outros, aprenda algo. Monte o seu próprio negócio. Aí você vai entender como é que o patrão lá se sente. E outra coisa, em todas as áreas sempre há o bom e o ruim. Tem um péssimo chefe, também tem um péssimo funcionário. Todas as áreas. Tem o falso pastor e tem o pastor bom, né? Tem o falso candomblezeiro e tem também o cara lá que entende lá do negócio dele lá. Em todas as áreas. Tem o mau prestador de serviço, mas tem o bom. A gente não pode pegar uma coisa e levar tudo. Se as leis do país já lhe dá todo o suporte, está trabalhando em um lugar que a pessoa não está bem, vai para outro.
Mas se você assumir uma responsabilidade, cumpra com suas obrigações, porque Deus está olhando para mim e para você. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, senão para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, o que essas coisas vai gerar em mim e você? Uma recompensa. Quem que vai nos recompensar? É Deus. Pronto. Tudo que eu falei aqui sobre os pensamentos, sobre atitudes, sobre formas de pensar, Deus nos recompensa. Se o filho obedecer ao pai, mas o pai não honra ele, Deus vai te recompensar. Se o pai não faz o papel dele, Deus vai cobrar dele. É assim que funciona. Que possamos viver pensando no Senhor. 25. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. Está vendo? Quem faz o mal, vai receber o mal em troca. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Olha, ninguém é ninguém. Se eu, como um pastor, cometo algo errado com alguém, o mal, eu vou receber o mal em troca. Porque não tem separação. Se uma ovelha faz algo contra o seu pastor, vai também receber a mesma coisa em troca. Se um filho, olha, porque o texto está dizendo aqui, ó, que quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita, e nisso ninguém será tratado com parcialidade. Ninguém. Portanto, temos uma direção, caminho, o que devemos fazer. Aí fica fácil. E toda vez que nós esquecermos, retornamos aqui para trazer a memória. E quem que traz a memória? É o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus, antes de ir ao céu, ele disse: olha, vocês não ficarão órfãos. Eu vou deixar aqui na terra o meu Espírito Santo, para vos fazer lembrar tudo aquilo que eu vos ensinei. Então é o Espírito Santo que nos faz lembrar. É o Espírito Santo que nos traz aqui nessa noite. É o Espírito Santo que nos traz o entendimento. É o Espírito Santo que nos leva para casa. É o Espírito Santo. E esse Espírito o mundo não pode receber. Quem é o mundo? Só as pessoas que ainda não conhecem. Porque Deus perdoa todos os pecados, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sabia? Então a pessoa que não conhece o Espírito Santo, ela não vai blasfemar contra Deus. Porque só pode receber o Espírito Santo aqueles que recebem a Jesus. Por isso que você vê as pessoas aí falam que Deus é isso e aquilo, que Jesus é isso e aquilo, e nada acontece. Porque estão vivendo na graça. Mas se blasfemar contra o Espírito Santo, não há perdão. Que Deus tenha misericórdia. Amém? A irmã sempre vem aqui. A senhora já é cristã? E o seu filho é? Você quer fazer uma aliança com Jesus hoje, não? Pronto. Porque assim, ó, às vezes eu costumo dizer que essa é uma das decisões mais difíceis e mais corajosa que nós tomamos. Porque às vezes nós pensamos: não, mas eu preciso preparar para isso, preciso mudar isso, preciso mudar aquilo outro. E na realidade não precisa nada disso. Porque Deus te conhece, Deus me conhece. Quem sabe o que você precisa parar de fazer ou resolver é Ele. Mas você precisa dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Entregar a vida a Jesus, confessar Ele e deixa que as coisas aconteçam. Sabe? É uma caminhada, é dia após dia. Porque nunca estaremos prontos. Porque a salvação é hoje, é agora. Se Jesus voltar agora, nós cremos na Bíblia, e aqui eu quero deixar bem claro, todo cristão ele crê no que está escrito aqui. Então a Bíblia diz que se nós morrermos sem Cristo, segue o juízo. Mas se morrermos com Cristo, a salvação é garantida. Então por isso que isso é importante, quando viermos ou entender, aceite hoje. Então se a senhora quiser, a gente ora pela senhora hoje. Não se preocupa com nada não, não se preocupa com as pessoas, o jovem também não se preocupe com as pessoas.
é entre você e Deus, sabe? Não se preocupe com atitudes que a gente cometia lá, porque, como eu disse, você não tem. Eu tocava em banda de pagode. Na época eu era mais jovem, sabe? Eu tenho quase 20 e poucos anos de evangelho já, 26 mais ou menos. Eu ainda tinha cabelo. E eu dava alisante, usava 2 brincos. E eu tocava em banda, eu tocava cavaquinho. E eu lembro que isso começou a me chamar, e ficava incomodado para ir para a igreja. Aí eu cheguei na igreja, eu disse: olha, se tiver a hora do apelo, que é esse momento, eu vou cair fora. Quando começou, eu vou embora. Aí cheguei na igreja, aí teve o culto, eu esqueci. E não teve apelo. Acabou o culto, fui para casa. Aí eu vou lá de novo. Aí fui no outro culto. Não teve apelo, fui para casa. Fui no outro e me incomodei com aquilo. Eu falei: não tem apelo nessa igreja não. Pastor, tem. Mas estou vendo aí, você quer aceitar Jesus? Eu quero voltar, eu estava desviado. E a partir desse dia, Deus começou a mudar a minha história. Então nessa época eu fumava cigarro ainda, gostava muito de festa, tinha muitos amigos das bandas, e aos pouquinhos Deus foi tirando isso, sabe? Fui largando. Os amigos que, quando descobriram, alguns se foram, vieram outros, e de lá para cá minha vida mudou completamente. Então isso é normal. Vocês não querem hoje voltar? Querem vir hoje, não? Quer? Ainda não, né? Então fique aí você. Quer? Depois. Então fique à vontade, tá bom? Mas não deixe de vir não. Porque assim também a gente vai vindo, vai entendendo, né? Vai conhecendo, vai se adaptando. Então o mesmo Espírito que trouxeram vocês aqui hoje vai trazer novamente, tá bom? Vamos pegar o contato de vocês para aqui, não para estar abusando de vocês não. Tá bom? Vai lembrar, hoje tem culto. Se precisar também a gente vai lá, faz um culto lá, faz oração. Mas eu digo a você, jovem, né? Você e a senhora também tem muito a contribuir com a gente aqui, tá? Muito a contribuir. Você tem mais um irmão, né? Mais 2 gêmeos aí. Aprender um instrumento, pagar uma aula de música, para que vocês também estejam nos ajudando aqui. Tá bom? Mas vamos cada coisa no seu tempo. Não é isso? E que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos colocar de pé. Vamos estar orando por vocês, para que Deus possa nos dar uma nova oportunidade. Amém? Mas pense no que eu falei. Programe, invista no seu futuro. Não perca tempo, porque o tempo é algo precioso. Passa rápido. Um dia desse era do seu jeito assim, ó, bonitão. Eu tô barrigudo, ainda bem que eu já casei. Mas era jovem, minha filha, como tá aí. Aproveita que daqui um dia tá ficando velhinha também. Passa rápido. É muito rápido. E a mente parece que ainda estou naquele tempo ainda que eu ficava na escola, que nada, já foi. Então o tempo passa. Vamos fechar nossos olhos. Maravilhoso Deus, eterno e bendito Pai, nós te agradecemos pelo culto nesta noite, pela palavra que foi ministrada em nossos corações. Leva-nos em paz, em segurança. Te peço pela irmã Rita, já assim declarando, e seu filho, os filhos também que ficaram em casa, que eles estarão aqui conosco, que serão uma bênção aqui neste lugar, para nós construirmos essa história desse bairro. Que tu possa abençoar a moradia deles, que tu possa abençoar a família deles todas, dá a ele, meu Pai, um futuro de excelência, e que nessa noite possa destravar algo na vida desse jovem, para que ele possa, com sabedoria, a construir o seu futuro, para que o futuro dele, eu determino agora em nome de Jesus, que o futuro desse jovem será um futuro de excelência. Terá para ele e para todos que estão ao redor da sua casa. Eu ministro na vida dele agora prosperidade, eu ministro na vida dele entendimento, conhecimento, para todos os jovens, para os irmãos dele também, para a nossa irmã Rita, se ela também, se tem o esposo, se mora com o esposo, que Deus abençoe a vida dele também, mas que toda a casa dela seja abençoada em nome de Jesus. Deus, dá-nos uma semana abençoada, está iniciando agora.
A segunda-feira vem aí, que o Senhor possa nos dar uma semana de paz, de tranquilidade. Resolve as nossas causas, pois confiamos em Ti. E que a nossa mente esteja voltada no Senhor. Eu te peço também pelas pessoas que assistem esse vídeo pela live, que depois irão assistir, que Tu possa abençoar todas as pessoas que estão conectadas através da internet, através presencial, e que aonde a minha voz estiver chegando, que o Senhor possa abençoar grandemente o vizinho da esquerda, da direita, da frente, da retaguarda, que Te abençoe todos com toda a sorte de bênção. Amém? Estenda sua mão assim. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, e você diz amém.